Olá pessoal, hoje teremos uma aula bem interessante, tá? Um pouco variada aí dos assuntos, tá? Vamos falar hoje sobre balanceamento de equações por oxirredução, tá? Existe um outro método pelo qual podemos estar aplicando, que é por tentativa, tá? Mas dependendo do tipo de reação, pode ser muito difícil ou até mesmo impossível está sendo feito o balanceamento, tá? Por isso, então, hoje nós vamos aprender sobre o balanceamento por oxirredução, tá? Então, hoje temos aqui, então, a seguinte equação. Esta equação aqui, ó, H2C2O4 mais KMNO4, formando o produto aqui CO2, gás carbônico, mais MNO mais K2O mais água, H2O, tá? Temos então essa reação e hoje nós vamos então aqui estar aplicando aqui o balanceamento por oxirredução sobre essa equação. Mas, primeiramente, o que seria o balanceamento de oxirredução? Como que se procede? Quais são as suas características? Vejamos aqui, pessoal. O balanceamento das equações de oxirredução deve ser feito a partir da determinação da espécie química que sofreu redução e a de que sofreu oxidação. E por isso, então, nós temos que encontrar aqui, nessa equação, qual é aquela espécie que está sofrendo redução e qual é a espécie que está sofrendo o quê? Oxidação. Então, vamos encontrar aqui no reagente qual das duas sofre oxidação e qual dela sofre redução, tá? Temos que as reações de oxirredução são aquelas em que ocorre transferência de elétrons de uma espécie química para outra, sendo que o átomo ou o íon que recebe elétrons tem a sua carga ou o número de oxidação, que é o NOx, tá? Diminuído. E dizemos que ele sofreu uma redução. Então, nós temos aqui que quando um átomo está recebendo elétrons, é porque ele está sofrendo redução. Já em outra situação, temos que quando a espécie perde elétrons, a mesma está sofrendo oxidação, tendo o seu NOx o quê? Aumentado. Então, podemos dizer que quando ocorre perda de elétrons, é porque aquela espécie está o quê? Sofrendo oxidação. Muito bem. Antes de entrarmos nesse assunto aqui, é importante salientar que certos átomos já são preconizados o seu valor de NOx. Por exemplo, hidrogênio, o seu NOx aqui é igual a 1. É porque ele possui um elétron na camada de valência. Já o oxigênio, ele possui um NOx igual a menos 2. O oxigênio pertence à família 6A. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. E para que então ele obedeça à regra do octeto, é necessário que ele ganhe 2 elétrons. Ao ganhar 2 elétrons, ele fica com carga menos 2, com NOx igual a menos 2, tá? Lembrando, o próton ele tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então, se você está ganhando elétrons, se o átomo está ganhando elétrons, então ele está ficando carregadamente o quê? Negativo. Se ele está perdendo elétrons, é porque está ficando carregadamente o quê? Negativo.
Vejamos aqui uma situação. Temos aqui, pessoal, a seguinte substância, NaCl. Nessa substância, quem está perdendo e quem está ganhando elétrons? Vamos ver aqui então. O sódio, ele possui o número atômico igual a 11. Já o cloro, ele possui o número atômico igual a 17. No estado fundamental da matéria, tanto o sódio como o cloro possuem 11 prótons, 11 elétrons. No caso, o sódio. Já o cloro, ele possui 17 prótons e 17 elétrons. Tá? Já no estado excitado, é quando então ocorre a perda e o ganho de elétrons. Temos que então o sódio, ele tem a tendência a perder um elétron. Ao perder um elétron, ele fica carregadamente o quê? Positivo. Então fica com mais um. Já o cloro, ele tem a tendência a ganhar um elétron, tá? E se ele ganha um elétron, ele fica carregadamente o quê? Negativo. Então ele vai ficar com menos 1. Por que, Glauber, que o sódio aqui ele perde um elétron? Por que que o cloro ganha um elétron? Segundo o diagrama de Linus Pauling, nós temos que quando um átomo ele atinge a sua camada estável com 8 elétrons na camada de valência, ele se torna um átomo estável. Sendo assim, então, muitos elementos na tabela periódica, para não dizer a maioria deles, eles tendem a esse nível de estabilidade, que é então a perda e o ganho de elétrons. Olha só aqui o sódio, segundo o diagrama de Linus Pauling. Ele tem então 11 é o seu número atômico, não é isso? Significa que ele tem no estado fundamental da matéria o quê? 11 elétrons. Distribuindo os 11 elétrons no diagrama de Linus Pauling, temos aqui então 1 S2, 2 S2, 2 P6. Até aqui foram distribuídos 2, 4, 10 elétrons. Falta 1 para 11. Então, 3, o quê? S. O S suporta no máximo 2 elétrons. Restando para ele, aqui no caso o sódio, um único elétron. Sendo assim, então, o sódio, aqui, nesse caso, ao perder esse elétron aqui, da camada de valência, ao perdê-lo, ele passa, então, a ficar aqui com a camada de valência igual 2 mais 6, 8. Ou seja, em estabilidade, no nível de estabilidade, e fica estável. Então, por isso que para o sódio é vantagem perder um elétron. Ao perder um elétron aqui, ele fica então com 10, tá? Ele fica com 10 elétrons. Sendo assim, então, faz a seguinte pergunta. Nesse caso, o sódio aqui, ao perder um elétron, ele fica com mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons, correto? E sendo assim, então, se ele tem mais prótons e ele tem um próton a mais, ele fica com carga mais 1. Lembrando, o próton tem carga positiva, então mais 1. O cloro, ele tem 17 elétrons. Segundo o diagrama de Linus Pauling, temos aqui, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3 do quê? P alguma coisa. Quanto? Já foram aqui 2, 4, 10, 12. Para 17 faltam o quê? 5. O P suporta no máximo 6. Então, sobrou 5 para ele. Podemos ver aqui, ó, que o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7. Sendo assim, então, para que obedeça a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele precisa de 1 elétron. Ao ganhar 1 elétron, ele fica com carga menos 1. Então, mais 1 elétron, 18. Tá?
E aí faço a seguinte pergunta. Ele tem mais prótons ou mais elétrons? Mais elétrons. E os elétrons não têm carga negativa? Então, um elétron a mais, então menos um. Ok? Muito bem. Nós temos então aqui, no caso, a substância, o NaCl, tem então aqui o Na mais 1 e o cloro menos 1. A soma desses dois é igual a quanto? Igual a 0. Então, o NOx da substância tem que ser igual a 0. Ok? Vamos então agora aqui aplicar na nossa equação proposta aqui então. Vejamos. O oxigênio, ele tem o NOx igual a menos 2. Não são 4? Então, menos 8. Ok? O hidrogênio, ele tem o NOx igual a mais 1. Vezes 2, mais 2. Para dar igual a 0, significa então que o carbono tem o quê? Mais 6. Lembrando, o mais 6 aqui, pessoal, são para 2 carbonos. Tá ok? 2 carbonos, o mais 6. Então, um carbono tem um NOx igual a mais 3. O oxigênio aqui, 1 vale menos 2. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Potássio, família 1A. NOx igual a mais 1. Só tem um potássio. Então, para dar igual a 0, o manganês vale mais 7. O oxigênio, 1 vale menos 2. Vezes 2, menos 4. Para dar igual a 0, o carbono vale mais 4. Aqui, o oxigênio vale menos 2. Só tem 1, menos 2. Para dar igual a 0, então o manganês vale mais 2. Aqui, o oxigênio vale menos 2. Só tem 1. Então, menos 2. Igual a 0, o potássio valerá mais 2. Lembrando, são 2 potássios. Ok? Então, 2 potássios é igual a mais 2. Tá? Então, 1 potássio vale mais 1. O oxigênio só tem 1, menos 2. Para dar igual a 0, então o hidrogênio vale mais 2. São 2 hidrogênios, então cada hidrogênio vale mais 1. Vejamos, então, pessoal, quais são aqueles elementos que sofreram variação do NOx. Temos que comparar reagente com produto, ok? Hidrogênio no reagente. Nós temos que um hidrogênio vale quanto? Mais 1. Aqui, um hidrogênio vale quanto? Mais 1. São 2, são 2. Então, 1 vale mais 1. Mais 1, mais 1. Variou? Não. Está igual. Carbono. Aqui, um carbono. Aqui são 2. Um carbono vale mais 3. Mais 3. Tá ok? Eu tenho um carbono aqui no produto. Aqui, ó. Um carbono vale quanto? Mais 4. Então, o carbono sofreu variação. Ele foi, então, de mais 3 para mais 4. Nesse caso, podemos observar o seguinte. O carbono, ele ganhou ou perdeu elétron? Hein? Ele perdeu elétron. Se ele perdeu elétron, perdeu carga negativa. Perdeu o quê? Sinais, ou melhor, carga que tenha potencial negativo. E aí, então, perdendo carga negativa, ele fica o quê? Mais positivo. Ok? Então, se ele perdeu elétrons, é porque está o quê? Sofrendo o quê? Hein? Sofrendo oxidação. Então, podemos dizer, então, que o H2C2O4, ele é o quê? Um agente redutor. Uma vez que o seu NOx é menor que o NOx no produto. Continuando. O oxigênio. Cada oxigênio vale menos 2. São 4 aqui. O produto vale menos 2. São 2. Menos 2 tem 1. Menos 2 tem 1. Menos 2 tem 1. Então, o oxigênio não sofreu variação. Potássio. Um potássio vale mais 1. Aqui não são 2? Então, 2 dá mais 2. Então, 1 potássio é mais 1. Não sofreu variação. Manganês. Um manganês só, mais 7. Um manganês só, mais 2. Então, o manganês sofreu variação. Ele foi, então, de mais 7 para mais 2. E assim, então, podemos dizer que o manganês aqui ganhou elétrons. Tá ok? Ganhou carga negativa. Sendo assim, então,
ao ganhar carga negativa, diminuiu a sua carga positiva. Olha só, de mais 7 foi para mais 2. Então, aqui nós temos o quê? Uma redução. Redução. Tá? Redução. E assim, então, nós temos que o KMnO4, ele é um agente oxidante. Tá? Um agente oxidante. Ok? O oxigênio, nós já vimos, né? Que ele vale menos 2. São 4. Então, todos eles também são menos 2. Ok? Certinho, então, pessoal. Encontramos, então, quais são os elementos que estão sofrendo oxidação e o elemento que está sofrendo redução. Então, nós temos aqui, ó, temos aqui que esse daqui, ele é um agente redutor. E temos aqui que esse é um agente, o quê? Oxidante. Certinho? Beleza? Então, vamos dar continuidade então, pessoal. Temos aqui então, ó, que o carbono do H2CO4, ele é o elemento, o átomo que está sofrendo aqui então a oxidação. Qual é a variação do NOx? A variação do NOx aqui então é igual. Pegamos o maior menos o menor. Então, 4 menos 3 igual a quanto? A 1. Ou seja, temos aqui que se está sofrendo oxidação é porque está perdendo elétron, não é isso? Então, aqui, ó, perdeu um elétron. Certinho? Manganês agora. Qual é a sua variação do NOx? Então, a variação do NOx do manganês. Pegamos, então, o maior menos o menor. 7 menos 2 igual a 5. Se está sofrendo redução é porque ganhou o elétron. Então, ganhou quanto? Ganhou 5 elétrons. Certinho? Para que, então, venhamos a igualar esses átomos em relação ao seu número de NOx, fazemos, então, a multiplicação invertida. E aí, então, aqui em cima, multiplicamos por 5 e aqui multiplicamos por 1. Certinho? Invertendo o quê? Os coeficientes. Certo? Invertendo os coeficientes. Então, o carbono que está perdendo um elétron será multiplicado por 5. Aonde? Aqui no produto. Então, aqui, ó, aqui temos então que o carbono vai ser multiplicado por 5. E o manganês, que está ganhando 5 elétrons, ele vai ser multiplicado por 1 no seu produto. Então, aqui, 1. Certinho? Beleza. Vamos, então, agora trabalhar, pessoal. Vamos fazer o balanceamento aqui, então, desta equação química. Vejamos, então. No produto aqui não são 5 carbonos? São, não são? Então, significa que tem que ter 5 carbonos aqui no reagente. No reagente são 2, certinho? Para que então fique igual ao produto, teria que multiplicar por 2,5. Na forma de fração, é igual a 5 sobre 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Ok? Então, 5 aqui, 5 aqui. Então, 5 carbonos, 5 carbonos. Ok? Muito bem, manganês, aqui só tem um manganês, não é? No produto? Então tem que ter um manganês aqui no reagente. Um manganês. Então aqui eu coloco 1 para poder fechar aqui o reagente para ele não sofrer alteração. Se eu colocar um outro número aqui, vai ter que alterar aqui, que vai ter que alterar aqui também. Ok? Certinho? Aqui então, não fechei? Então aqui então significa que tem um potássio. Então aqui tem quantos? Tem 2. Como que eu transformo esse 2 em 1? Multiplico por 1 sobre 2. Meio.
1 sobre 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Certo? E por fim, o hidrogênio. Olha só aqui então. Nós temos aqui, ó, 5 hidrogênios aqui, não é? 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Então tem que ter 5 aqui também. Multiplico por 5 sobre 2. Certinho? Tá aí então a nossa equação balanceada. Vamos ver aqui agora se bate os oxigênios. Se está correto. Por fim, nós verificamos o hidrogênio, verificamos o carbono, verificamos o potássio e o manganês. Correto? Faltou quem? O oxigênio. Vamos ver então? Aqui, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, 10 mais 1 vezes 4, 4. Então, no reagente, temos aqui 14, o quê? Oxigênios. Isso no reagente. E no produto? Temos aqui 5 vezes 2, 10. Mais 1. Mais meio. Mais 5 sobre 2. Vamos então? Todo número dividido por 1, pessoal, é ele mesmo. Então, 10 dividido por 1 é 10. 1 dividido por 1 é 1. Então, vamos então aqui. O mínimo múltiplo comum aqui, dessas frações, são quanto? 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 10, 20. Certo? Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 5, 5. Vamos então agora somar aqui em cima. Então, 20 mais 2, 22, 23, 28. Então, temos aqui, ó, 28 dividido por 2. Que dá quanto? 14 oxigênios. Isso no produto. Está correto? Está. 14 oxigênios no reagente e 14 oxigênios no produto. Então, nós temos que a nossa equação está corretíssima. Então, está balanceada. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aí no YouTube, tá? Podem, então, mandar a sua pergunta ou no privado. Estaremos aí para poder tirar qualquer dúvida. Um imenso abraço e até a próxima!